Boa tarde, queridos irmãos. Paz do Senhor, amém? Então, deixem-me começar por fazer as coisas assim, ajustadas. Não é para depois fazer as coisas desajustadas de seguida, mas primeiro quero dizer-vos que trago não só a minha alegria aqui, mas trago a alegria da minha igreja. É mais conhecida por Igreja da Lapa porque é mais fácil às vezes dar um nome pequeno. Vocês sabem, os nossos nomes evangélicos são fáceis para quem é evangélico, mas às vezes quando nós dizemos Segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa, a pessoa já se perdeu no segundo nome, já não chega até ao fim. Mas essa é a igreja de onde nós viemos, da Segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa, que é um pouco mais antiga do que a vossa. A vossa é jovem ainda, 48? Uma igreja jovem, meus irmãos. Vocês são muito jovens. Sabem quantos anos tem a minha igreja? Tem 94. É verdade, é uma igreja antiga. E eu quero trago as saudações. Eu explico, eu já vou explicar porque é que demorou tanto tempo a chegar cá. Não tem a ver comigo, tem de facto a ver com aquela coisa que idealmente eu nunca gosto de deixar a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Não sei se é uma coisa boa, se é uma coisa má. É mau eu amar a minha igreja? Não é mau, pois não. Os irmãos amam a vossa igreja também. Então, no geral, eu ainda estou muito mal habituado para não estar na minha igreja e ir a outros lugares. E acontece uma coisa, é que São João da Madeira é um pouco longe de Lisboa. Pelo menos para nós que somos portugueses e achamos que qualquer distância é muito longe. Então, à medida que o João Paulo, eu já vou falar dele, mas ele ia convidando, eu fui sempre tentando endireitar tudo para eu pregar na minha e ainda vir cá. E foi o que aconteceu. Então acabou o culto à uma e viemos pela estrada. E então trago as saudações da minha igreja, da Igreja da Lapa. Trago as saudações também da minha família, minha mulher, Ana Ruth, e a Maria e a Marta ficaram em casa, que são as nossas filhas e filhas mais velhas. Mas eu trouxe 2 filhos comigo, para vos mostrar um pouco daquilo que eu tenho feito ao longo dos anos. Então, fiz 4 bebés, não foi mal. Alguém aqui tem mais do que 4? Ninguém tem mais do que 4? Então eu tenho de vos ensinar a fazer 4 bebés, é isso? Ninguém tem mais do que 4. Eu jogava que me encontrar aqui uma 4? Então, mas quer dizer que sou a pessoa com mais autoridade espiritual aqui, de facto, não é? Tenho mais filhos? Não. Mas deixem-me apresentar, eles adoram quando eu faço isso com eles. Eles adoram viajar comigo e quando eu meto toda a gente na igreja a olhar para eles. Então, Joaquim, fica lá de pé. É o filho número 3, é o Joaquim. É ele adora. Hein? E é o Caleb, que é o filho número 4. Então a Maria e a Marta, e depois veio o Joaquim e o Caleb. E trouxe mais 2 filhos, não são filhos biológicos, mas o Jonathan Xavier. Jonathan, eu sei que tu também gostas, aí Jonathan Xavier, aí está ele. E ainda trouxe o Pedro Oliveira também. Hein? Olhem lá esta equipa que eu trouxe. Hein? Portanto, no final, vão ter com eles, deem-nos um abraço, que eles são todos tímidos, mas eles gostam que venham falar com eles. Eu estou muito contente por estar aqui, meus irmãos, porque este convite, de facto, começou há muito tempo e eu fui falando sempre, aliás, não levem mal se eu eventualmente for dizendo o Jota, mas é assim que o João Paulo é conhecido. Ele foi fazendo este convite e ao longo dos anos eu quis sempre, vamos fazer isso acontecer. E a verdade é que eu não quero falar muito da nossa amizade porque ela é antiga. E eu não quero contar, não quero revelar nada acerca do Jota que vos faça perder o respeito por ele. Mas eu e o Jota somos amigos há muitos anos. Eu, quando conheci o meu irmão Jota, vocês não imaginam, quer dizer, não sei se sabem, nós éramos jovens, adolescentes, o Jota tem mais de 2 anos do que eu, creio eu, portanto, e eu encontrei-o nos acampamentos, nós ficámos logo amigos. Ele não era a pessoa respeitável que vocês hoje veem, ele não dava assim de fato, bonito, ainda por cima está todo bonito, não é? Ele estava numa fase, diz-se aqui no Porto, ele estava numa fase metálica da vida dele. Metaleira da vida dele. Ele andava todo vestido de preto, parecia um morcego, tinha um cabelo bem grande, maior ainda do que tem hoje. Aliás, eu também. E deixem-me dizer, Deus, eu sei que Deus faz coisas boas na nossa vida, porque Ele fez na vida do Jota. O Jota era um rapaz que, pelo menos nos primeiros acampamentos, ele estava quase, nunca chegou a acontecer, mas ele estava quase prestes a ser expulso do acampamento. Era uma característica. É mentira ou é verdade? E escrevia, pronto, e aqui vou terminar, porque senão as pessoas a partir de hoje perdem-te o respeito. Mas eu lembro, houve uma fase em que ele andava nos acampamentos
e andava a escrever o símbolo da anarquia nas portas dos acampamentos. Estão a ver? Andava ele. Foi uma fase incrível, mas Jesus foi connosco. A nossa amizade é longa, eu não quero falar muito, mas houve uma passagem para mim que foi muito importante, no verão, pelo lar evangélico, onde o Jota estava na altura, a alegria que nós conhecíamos nele, e deixem-me dizer, eu não sei se terão a noção disso, mas acho que o que eu vou dizer não está errado. A alegria que eu hoje sinto nesta igreja parece-me estar de mãos dadas com a alegria que o Jota me ensinou quando ele exprimiu o seu louvor. Por isso eu fico muito contente. Fiquei com a ideia, se calhar posso estar enganado, mas fiquei com a ideia que há muito Brasil aqui na igreja também. É verdade ou não? A Lapa, eu não sei, ainda não fiz as contas, mas a Lapa é muito Brasil. O Brasil é o país que me trata melhor. Ok? O país que me trata também não é Portugal. Em Portugal ninguém quer saber de mim, está toda a gente farta, ninguém está interessada. Mas eu quando chego ao Brasil é uma coisa impressionante. As pessoas tratam-me bem, gostam de mim, eu prego e as pessoas ouvem. Que é uma coisa que em Portugal nunca me acontece. Eu quando prego para nós, os portugueses, prega lá, prega, não é? Aquela maneira. Mas pronto, então eu não estou errado, eu senti Brasil neste lugar. Hã? Amém ou não? É que eu senti. E isso faz-me sentir bem. Bem, vamos para a palavra. Eu não posso estender mais. Estou ali a ver o pastor Alexandre. Nós também fomos colegas no seminário e eu tenho de parar com todas as histórias do passado para que quem entrou aqui possa sair sendo respeitado. É que se eu contar as histórias do passado, o respeito vai-se todo. Vamos lá até Mateus, no capítulo 5, verso 16. Quero levar-vos até lá. Quero pregar-vos uma mensagem acerca do nosso coração, acerca da condição cardíaca do cristão, se podemos dizer assim. Por isso vai lá até Mateus 5. Este é o tema. Obras que glorificam a Deus. E vamos ler não só o verso 16, mas vamos ler também do verso... Vamos ler os versos anteriores. Portanto, vou ler 13, 14, 15 e 16. Eu vou fazer a leitura da palavra na tradução da Almeida e neste caso estou a ler naquela tradução que é Almeida século XXI. Mas segue o texto bíblico independentemente da Bíblia que tu tens. E diz assim... Lembrem-se, a esta altura a igreja sabe bem disto, isto faz parte do Sermão do Monte, então é o nosso Senhor Jesus que estava a ensinar, ok? E as palavras que estão a ser ditas são palavras que são ditas por Jesus. Então Jesus diz desta maneira: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina a todos os que estão na casa. E agora o verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar ainda? Querido Deus, eu agradeço-te porque, tendo vindo de longe, chego a esta casa de oração, chego a esta festa, chego a esta igreja aqui em São João da Madeira e eu percebo que há um lugar para mim aqui. Senhor, Tu és um Deus bom porque Tu arranjas lugares para nós até longe da nossa terra. Senhor, uma parte considerável desta igreja sabe o que isto é, porque está hoje num país distante daquele onde nasceu e consegue reconhecer o teu cuidado na distância imensa do lugar onde nasceu. Tu és um Deus que cuida de nós em todos os lugares, que te mostras a nós em todos os lugares e por isso esta festa hoje também é a minha festa. Estes irmãos, muitos deles que eu estou a conhecer hoje, são meus irmãos. O que eles declaram acerca de Jesus, eu declaro também. Ó Senhor, e por isso nós queremos ainda juntos, neste ambiente de festa, irmos ao encontro das palavras do Teu Filho, porque só elas têm vida eterna para nós. Nós reconhecemos que já procurámos vida para sempre noutros lugares e não deu certo, não correu bem. Obrigado porque Tu nos resgataste para Ti, Deus Pai. Obrigado porque o poder do Espírito Santo está
nesta hora presente, através da leitura da tua palavra. E por isso eu peço-te que tu me guies para eu fazer isto como deve ser, dependente do teu Espírito, com cuidado, com coragem. E como já pedimos esta tarde, Senhor, que ninguém saia daqui sem ser alimentado por ti. Isto nós não pedimos nas nossas forças, porque as nossas forças podem existir, mas também terminam. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá voltar ao texto, queridos irmãos. Eu não quero demorar muito, não é dia de festa e nós queremos festa. Portanto, vamos ouvir a palavra, é claro que sim, mas os irmãos digam, porque uma coisa, o Jota disse-me, Tiago, fala o que estiver no teu coração. O que é uma coisa, geralmente não é boa ideia dizer isso a um pastor, não é? Portanto, é melhor tirar-lhe um pouco de tempo. Quanto é que os irmãos acham? Meia hora? Os irmãos, meia hora, conseguem ouvir uma mensagem meia hora, a esta hora ainda? É assim um amém sempre mais tímido, não é? Vamos lá, eu vou tentar. Vamos a isso? Vamos a isso. Meus irmãos, primeira coisa que eu vos quero dizer, e provavelmente não estou a trazer novidade nenhuma, é que nós não podemos ouvir estas palavras de Jesus sem ligarmos às primeiras palavras que ele disse no Sermão do Monte. E por isso eu quero convidar-te a folheares a tua Bíblia. Se tu tiveres em versão papel, talvez seja mais fácil, mas se tu tiveres em versão digital, volta ao início do capítulo 5. Tu sabes que o início do capítulo 5 marca aquilo que é o Sermão do Monte. Então, significa que quando nós chegamos ao verso 13, 14, 15 e 16 que nós lemos, 12 versos aconteceram antes. Se tu olhares para os 12 versos que aconteceram antes, o que é que Jesus teve a dizer àquelas pessoas? E podes olhar para o subtítulo da tua Bíblia. O que é que Jesus teve a ensinar àquelas pessoas nos primeiros 12 versos do capítulo 5? As bem-aventuranças. Eu não sei se tu estás recordado das bem-aventuranças, mas eu vou dar-te algum tempo para tu veres as bem-aventuranças. Sabes, aqui há uns anos nós estudámos o Sermão do Monte lá na Igreja da Lapa. Demorámos um ano e alguma coisa, porque foi assim um estudo longo. E curiosamente agora, quando eu estava a vir com os meus rapazes a caminho, vejam bem, vocês têm de orar por eles, porque eles são rapazes bons, porque não só eles vieram, hoje eles já me ouviram a pregar hoje. E agora estão-me a ouvir pela segunda vez. Mas sabes o que é que o trabalho de casa que eu lhes dei quando nós vinhamos a caminho? Eu passei-lhes o texto do sermão e disse, vamos ler o sermão juntos. Portanto, os pobres coitados é o terceiro sermão que vão ouvir, porque acabaram de o ouvir antes. Mas a coisa, sabem, deixem-me dizer, eu já ganhei este domingo por uma razão. Porque, por exemplo, e a ver se eu não falho nas idades, o Pedro tem 14, o meu Caleb tem 13, o Joaquim tem quase 16, o Jonatas tem 17. E eles, há uns anos, ouviram esta série de mensagens, eram um bocado mais novos, e foi em 2018. Então, quando eu comecei a mostrar-lhes a mensagem que lhes ia pregar, uma das coisas que fiz foi notar aquilo que eu estou a notar contigo agora nesta hora, a ligação com as bem-aventuranças. E não é que eu disse assim, vocês lembram-se, quando há uns anos nós estudámos isso, muitos de nós na igreja decorámos as bem-aventuranças. Vamos tentar ver se ainda sabemos de cor. E pelo menos a pessoa aqui ao meu lado no carro, neste caso o Jonatas Xavier, não é que o Jonatas Xavier ainda sabe de cor as bem-aventuranças. Fica descansado, eu não vou pedir para as dizeres agora. Mas sabem que eu pensei assim, só por isso já valeu. Ainda não tinha chegado a São João da Madeira e pensei, só por isso já valeu. Porque tantas vezes nós batalhamos na palavra e não sabemos o que é que fica, sobretudo nos mais novos. Eu pensei, uau! O Jonatas ainda se recorda das bem-aventuranças. E porquê é que eu estou a chamar a tua atenção para isso? Porque quando tu chegas a esta passagem que nos fala para nós sermos sal da terra, que nos fala para sermos luz do mundo, nós não podemos ignorar no verso 13, no verso 14, que a característica de tu seres sal e a característica de tu seres luz não pode ser separada do que as bem-aventuranças te disseram. E uma das coisas que as bem-aventuranças te informaram é que só quem está pronto para sofrer perseguições à custa de seguir Jesus pode mesmo ser sal e luz. Eu acho que nós temos de admitir isto. É muito mais fácil nós citarmos o verso 13, 14, 15 e 16 do que os primeiros 12.
E muitas vezes tu vais ouvir até outros cristãos a dizer, não, o que o cristão precisa é ser sal e luz. Desde que ele seja sal e luz está tudo bem. Só que acontece um esquecimento seletivo que para tu seres sal e luz está implícito que ouviste o que Jesus disse antes, e o que Jesus disse antes é que tu tens de estar pronto a sofrer por causa dele. Portanto, a conversa de ser sal e luz nunca começa sem antes tu admitires a possibilidade de sofreres por causa de Jesus. Se tu queres salgar o mundo, dar sabor à vida, se tu queres iluminar o mundo, tu não podes ter esses privilégios sem antes teres as responsabilidades das bem-aventuranças. E só para tu te lembrares, para isto não ficar no ar, volta aí atrás, nas bem-aventuranças, só para te lembrares, olha bem as coisas que Jesus diz. Bem-aventurado, como sabes, uma das maneiras que podemos traduzir a palavra bem-aventurado é feliz. Feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E olha agora o ponto alto. Olha aí o ponto alto. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Sabem o que é que vocês têm de fazer quando forem maltratados? Sabem o que é que vocês têm de fazer? Segundo Jesus, não sou eu que digo, é Jesus que diz. Sabem o que é que vocês têm de fazer quando forem maltratados? Alegrem-se, exultem, porque a vossa recompensa no céu é grande. Portanto, sempre que nós falamos em obras, em ser sal, em ser luz, tu tens de te lembrar do que Jesus disse antes. Isso está relacionado com a possibilidade real de tu sofreres por causa de Jesus. E porquê é que é importante repetir isto? Porque dar sabor e luz ao mundo é uma tarefa cristã que muitas vezes abre as portas da perseguição. Quem é que aqui está que quer ser perseguido? Eu não quero ser perseguido, meus irmãos. Sinceramente. Eu não me vou armar em espiritual dizer, eu quero ser perseguido. Não, eu não quero ser perseguido. Por isso mesmo é que quando eu penso na tarefa de ser sal e luz do mundo, eu não posso esquecer o que está antes. Espera aí, eu sou chamado a ser sal e luz, mas tenho de me lembrar que se eu quero ter o privilégio de ser sal e luz, eu posso ser chamado à responsabilidade de ser perseguido. Era isso que Jesus estava aqui a ensinar. Por isso quero chamar a vossa atenção. A ideia de ser sal, a ideia de ser luz, serve sem dúvida para que esta terra tenha sabor e para que o mundo não fique às escuras. Por isso, os cristãos podem vir a ser perseguidos por pessoas que são más para eles. Mas esses mesmos cristãos são chamados a tornar o mundo das pessoas que podem ser más para eles melhor. Já pensaram nisto? Tu és chamado a tornar o mundo com mais sabor. Tu és chamado a tornar o mundo com mais luz para pessoas que te podem fazer mal. Tu és chamado a tornar melhor a vida de pessoas que te podem fazer a tua vida má. Essa é uma das contradições que está aqui a acontecer. Tu és chamado a ser um contributo para a melhoria da vida de pessoas que te podem piorar a tua. Por isso mesmo, a tarefa de nós seguirmos Jesus é muito exigente. Não é fácil. O discípulo de Jesus não é sal, não é luz, porque as pessoas à volta dele lhe estão a facilitar a vida. As pessoas não estão à espera que cheguem os cristãos para que as vidas delas ganhem sabor e luz. A maior parte das vezes, quando tu te relacionas com pessoas descrentes, elas não estão à espera que tu chegues para que elas ganhem sabor na vida que estão a viver. A maior parte das vezes, quando tu lidas com descrentes, ele não está à espera para que tu chegues para lhes dares luz à vida. No entanto, tu és chamado a contribuir para que a vida das pessoas que não creem em Deus possa ter mais luz e possa ter mais sabor. A nossa vida cristã é tão exigente porque nós somos chamados a cuidar de um mundo que muitas vezes não é uma casa confortável para nós.
Muitas vezes é até um mundo que pode ser meio catastrófico para nós. Percebes o que aqui está em causa? Às vezes é fácil nós dizermos, obras que glorifiquem a Deus, e tudo parece simples. Obras que os outros olhem e vejam a glória de Deus. Mas isso significa que tu estares disponível a trabalhar para o bem de pessoas que podem querer o teu mal. Isto torna-nos humildes, torna-nos muito humildes. Porquê? Porque tu precisas, para ser discípulo de Jesus, de uma verdadeira humildade, que requer que tu não tenhas medo de ser diferente dos outros, ao ponto de beneficiares aqueles que podem odiar-te por seres diferente. Vou voltar a repetir. Mas uma das coisas que aqui está em causa é que tu precisas ser tão humilde que, ao seres diferente das pessoas que estão à tua volta, tu sejas uma pessoa favorável a gente que odeia o facto de seres diferente. Já pensaste nisso? Só é possível seguir Jesus aceitando essa humildade, que aquilo que te torna diferente e que tantas vezes faz com que as pessoas te desprezem, essa diferença acaba, curiosamente, acaba podendo beneficiar a vida dessas pessoas que te odeiam por seres diferente. Agora repara, volta aí ao verso 16, que é o verso que nos interessa hoje. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Há duas coisas que eu gostava de chamar a tua atenção neste verso. Em primeiro lugar, isto é interessante, porque agora está-se a falar de pessoas que, ao verem a maneira como tu te comportas, podem glorificar a Deus. Então há um aspecto positivo, tu estás a relacionar-te com alguém que, se te vir a praticar obras boas, a resplandecer a luz de Deus, então a vida dessa pessoa é melhorada. O que de certa maneira contrasta com o início do sermão, em que as pessoas que aparecem à tua volta não te facilitam a vida. Então, deixa-me fazer esta pergunta. Como é que pessoas que eventualmente vimos que nos podiam perseguir podem passar para o ponto de glorificarem o Deus que até então recusaram? Okay? Essa é uma das perguntas. Porque tu viste que podes ser perseguido, portanto as pessoas podem ter uma má vontade contigo. No entanto, no verso 16 está a falar da possibilidade dessas mesmas pessoas transformarem a sua atitude. E já não perseguindo-te a ti, verem em ti alguma coisa que as faz glorificar a Deus. Em segundo lugar, quero chamar a tua atenção para isto também. Mais tarde, este Sermão do Monte é incrível, sabes? Avança lá para o capítulo 6. Porque quando nós lemos o Sermão do Monte no todo, apercebemos da riqueza que ele tem. Quando nós estudámos lá em 2018, lá na igreja, eu comprometi-me a decorar o Sermão do Monte. E graças a Deus, Deus ajudou-me a decorar o Sermão do Monte. Então, uma das coisas interessantes, quando tu lês o Sermão do Monte todo, é que tu chegas ao capítulo 6 e no verso 1 e fica estranho. Porque diz assim, cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de seres vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Isto não é meio estranho? Se tu comparares este verso com o verso 16, tu perguntas assim, então mas em que é que ficamos? Primeiro, Jesus diz que nós temos de praticar boas obras para os outros verem e fazer o quê? Vejam lá, não sou eu que estou a inventar. O que é que diz o verso 16? Primeiro, Jesus diz que nós temos de fazer boas obras para quê? Para que os homens, quê? Ao verem as nossas boas obras, façam o quê? Glorifiquem ao Pai. Logo a seguir, ele diz, cuidado, não pratiques boas obras para os homens veres a fim de ser vistos por eles. E a pessoa fica, então mas como é que é? Isto é para fazer em público ou não é para fazer em público? E há aqui um aspecto que eu quero chamar a tua atenção. Porque à medida que tu lês o Sermão do Monte, há questões que são desenvolvidas. A nossa justiça, dá vontade de perguntar, oh, Deus, decide, é para a minha justiça ser vista ou não é para a minha justiça ser vista? E eu quero chamar a tua atenção, porque estas questões, ainda hoje os teólogos debatem. Eu não sou propriamente um teólogo, sou um pastor, sou um pregador, mas os teólogos debatem estas coisas que parecem às vezes quase contraditórias. Não são contraditórias, mas que parecem meio estranhas no texto. E quero chamar a tua atenção para, então em que é que ficamos? Exibimos as nossas boas obras para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus ou não exibimos? Porque está a dizer para nós não fazermos isso para os nossos homens nos verem. Então, primeiro ponto que eu gostava de dizer é, o discípulo de Cristo lida com as outras pessoas não de acordo
com a falta de fé que as pessoas podem ter, mas com a possibilidade de eles virem a ter uma fé que ainda não têm. Portanto, para tentar explicar um pouco este dilema, mostro boas obras ou não mostro boas obras? Pensa nisto. Tu, quando te relacionas com os outros, tu tens de relacionar a partir deste princípio. Eles podem não ter fé, mas eles amanhã podem vir a ter fé usando Deus o teu exemplo. Portanto, quando tu te relacionas com os outros, tu não podes partir do facto fundamental deles não terem fé. Tu tens de partir do facto fundamental deles poderem vir a ter fé. Porquê? Porque um dia tu próprio foste assim. Um dia houve um momento em que Deus te encontrou e encontrou-te sem fé. A fé foi-te dada porque ela é um dom. Romanos 5,8 diz assim: Deus prova o seu próprio amor para nós pelo facto de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda santos. Cristo deu a sua vida porque, este é tão santinho, este é bom. Não, Ele deu a sua vida sendo nós ainda pecadores. Logo, quando tu te comportas com pessoas que até te podem tratar mal, aquilo que vai suscitar a tua atitude em relação a essas pessoas não é o mal que elas te fazem, mas é a possibilidade de elas poderem vir a ter a mesma fé que foi dada pela graça. A nossa tendência normal, sejam sinceros, se alguém nos trata mal, não é? Nós temos sempre aquela tentação, cá se fazem, cá se pagam. Portanto, se a pessoa me trata mal, eu vou-lhe dar o que ela merece. Vou dar-te do teu veneno. E é muitas vezes isso que torna o nosso relacionamento com os outros difícil, porque se as pessoas nos fazem alguma coisa que nos prejudica, nós não temos vontade de fazer uma coisa boa para elas. Mas o que o Sermão do Monte está a dizer, nesta ideia de boas obras, é que tu não te comportas com os outros de acordo com aquilo que mereces, que elas merecem, porque Deus não se comportou contigo da maneira que tu merecias. Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então isso significa que quando tu fazes as tuas boas obras, tu comportas-te de um modo em que aquilo que tu fazes pode e deve ter uma participação no processo da pessoa se converter. Deixem-me dizer-vos isso. Alguns de vocês já terão tido essa experiência. Alguns de vocês têm já a experiência de alguém que se converteu através do vosso testemunho. E quando isso acontece, sejam sinceros, para quem já teve essa experiência, quando alguém se converteu através do teu testemunho, o que é que tu pensaste? Eu sabia que o meu testemunho ia levar a pessoa até Cristo. Foi assim que tu pensaste? Eu sabia, porque eu estava a ser muito bom, eu estava a ser tão virtuoso que aquela pessoa tinha de se converter. Foi assim que tu te sentiste quando alguém se converteu através do teu testemunho? É que se foi assim, estamos mal. Não foi assim. Tu sentes, Deus foi gracioso ao ponto de me usar a mim, uma pessoa tão falível, tão mazinha, para ainda assim alguém ter visto em mim um exemplo de boas obras. Então, não te relaciones com quem te trata mal a partir do mal que essa pessoa te trata, mas a partir do bem que pode vir a acontecer na vida dessa pessoa se ela, como tu, for resgatada por Deus. Por outro lado, deixa-me falar rapidamente na diferença entre brilhar a nossa luz diante dos homens para que vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus nos céus, e brilhar a nossa luz diante dos homens para que eles nos vejam a nós mesmos. É por isso que não há uma contradição no verso 1 do capítulo 6 e no verso 16 do capítulo 5. Tu, quando és chamado a exibir as tuas boas obras, tu não queres que as pessoas olhem para ti. Repara aí um detalhe, volta aí ao verso 16. Qual é o primeiro verbo que tu tens no verso 16? Independentemente da tradução que tens. No teu verso 16 do capítulo 5, qual é o primeiro verbo que tu aí tens? Brilhar. Alguém tem outro verbo? Caso há um verbo melhor ainda do que brilhar, pelo menos para o efeito daquilo que eu quero partilhar. Resplandeça. Se resplandeça, o que é que quer dizer? Uma coisa que resplandece significa que a origem da luz está lá. Quando nós resplandecemos, a luz não tem origem em nós. Nós estamos apenas a ser um reflexo da luz. Logo, quando as nossas obras servem para que a luz de Deus resplandeça, não quer dizer que a nossa qualidade começou em nós. Quer dizer que ela começou em Deus e o nosso papel é apenas refletir. Quando nós fazemos boas obras, o intuito não é que as pessoas olhem para nós e digam, ele é tão bonzinho. Quando nós fazemos boas obras, o intuito é que as pessoas olhem para Jesus e digam, Deus é bom, Jesus é bom.
não é acerca de nós, é acerca de Jesus. E isto faz toda a diferença. Mais uma vez, isso significa que nós, como crentes, somos chamados a ser humildes. Ser luz implica não apenas tu ofereceres luz aos outros, e agora este é um último ponto que eu gostava de sublinhar. Quando tu és luz, não significa que tu apenas queres resplandecer a luz de Deus aos outros. Mas quando tu és luz, significa que tu queres ser visto à luz. E aqui entra a parte mais complicada. Porque significa que se tu vais resplandecer a luz deve transformar-te a ti também. Sabem qual é um dos problemas que nós crentes às vezes temos? Eu sei que estou a simplificar muito. Mas sabem qual é um dos problemas que nós crentes às vezes temos? Nós às vezes julgamos que vamos ajudar a alguém se convencermos essa pessoa das nossas qualidades e virtudes. E deixa-me dizer, essa é a decisão errada. Se tu queres ajudar alguém, convencendo a pessoa que estás a ajudar das tuas qualidades e das tuas virtudes, tu não estás a dar um testemunho cristão. Sabem qual é a melhor ajuda que muitas vezes nós podemos dar a alguém? Não é provar as nossas qualidades, não é provar as nossas virtudes, é admitir as nossas falhas e os nossos pecados. Porque tu resplandeces a luz de Cristo quando permites que a luz de Cristo te exiba diante dos olhos dos outros. Vamos ser sinceros. Quantas vezes praticamos nós a prática da confissão dos pecados uns aos outros? Eu sei que em Portugal muitas vezes as pessoas vão dizer mas isso é uma coisa católica, nós somos protestantes, nós somos evangélicos, nós somos batistas, nós não temos confissão auricular, nós não nos confessamos ao padre, isso era quando nós éramos católicos, nós não fazemos isso. Acontece que a confissão de pecados não é uma invenção da Igreja Católica, meus irmãos. A confissão de pecados é uma prática bíblica. Tu encontras, por exemplo, na Epístola de Tiago. Quantos de nós é que temos uma disciplina séria de confessar os pecados uns aos outros? Isto significa que na prática tu passas mais tempo a tentar convencer os outros de que és bom do que a admitir que és mau e a deixares que a luz de Cristo te exiba nas tuas fraquezas para que as pessoas saibam, ele não está a querer converter-me a ele próprio, ele está a querer converter-me ao Deus que o perdoou. E é por isso que tanto tempo é perdido por nós, crentes evangélicos, às vezes ao querermos mostrar as qualidades que temos. O privilégio do teu testemunho cristão não é tu provares aos outros que és bom. É provares que Deus é bom porque te perdoou a ti que és mau. Percebe o que eu quero dizer? O teu privilégio hoje é provares aos outros que és mau, mas que foste perdoado. Olhem para a peça que foi feita. O que foi a peça senão a celebração da graça de Jesus na vida de um homem que, tendo tantas qualidades, errou à grande, Pedro. Já pensaste nisso? Já pensaste que Pedro, sendo um exemplo para nós, sendo um apóstolo único que sempre se evidenciou, nós não acreditamos que ele foi o primeiro Papa, como a Igreja Católica acredita, mas acreditamos que, sem dúvida, ele teve um papel especial. Mas tu já pensaste, de certa maneira, a grande assinatura de Pedro foi o seu fracasso. E por ele ter fracassado de uma maneira tão chocante, nós esquecemos que na noite da paixão de Jesus não há um traidor, meus irmãos. Que história é essa de um traidor? Não há um traidor. Há dois. Porque Pedro traiu. E traiu 3 vezes. Sem dúvida, foi uma traição diferente da de Judas. Mas no dia, na noite da paixão do Nosso Senhor, há 2 traidores. Um não se arrepende e condenado é, e o outro é redimido, é perdoado por Jesus. A grande obra de Pedro não foram as coisas belas que ele fez, foi o arrependimento que ele recebeu. Tu lembras-te, depois da ressurreição, quando Jesus vai ter com os discípulos, lembras-te o que é que Pedro estava a fazer? O que é que Pedro estava a fazer? Lembras-te? João 21, não precisas de ir até lá. Capítulo 21 de João. O que é que Jesus volta a encontrar os discípulos? O que é que Pedro está a fazer? Já está a pescar. E porquê que está a pescar? Porque a maior parte dos estudiosos diz assim, o facto de Pedro estar a pescar está provavelmente envolvido com a vergonha que ele sentiu que tinha rebentado
a oportunidade de ser discípulo. Então ele tinha voltado a fazer aquilo que fazia antes de ser discípulo. O que é que ele fazia antes de ser discípulo? Ele pescou. Então ele tinha voltado à vida antiga, como quem diz: eu tive a minha hipótese de ser discípulo, mas rebentei a minha hipótese. Por isso é que Jesus vai ter com ele e diz-lhe assim: Pedro, tu amas-me? Senhor, tu sabes que eu te amo. Quantas vezes ele pergunta aquilo? Ele pergunta 3 vezes. E o que é que ele diz sempre? Apascenta as minhas ovelhas. Porque Jesus estava a lembrar Pedro que o poder que Pedro tinha para ser discípulo não vinha da qualidade dele. Vinha da palavra de Jesus. Apascenta as minhas ovelhas. Quando tu ages no teu poder, onde o teu poder te vai levar é ao fracasso. Acredita. Onde o teu poder te vai levar é ao fracasso. Mas quando tu ages debaixo do poder de Jesus, onde o poder de Jesus te vai levar é ao perdão. E quando tu és perdoado, tu tens a autoridade para fazer as coisas que Jesus te manda fazer. As boas obras são as obras que emanam do perdão. Logo, quando tu és alcançado pela luz de Jesus, tu próprio te mostras transparentemente em relação ao mundo. Tu não tens nada a esconder porque tu foste perdoado. Sabem o que é que acontece com pessoas que têm medo de ser perdoadas? Elas passam a vida a esconder tudo. E nós sabemos que, infelizmente, isso muitas vezes acontece nas nossas igrejas. Às vezes há escândalos terríveis nas nossas igrejas, meus irmãos. Porque crentes que deveriam ter praticado a disciplina do arrependimento, praticaram a disciplina do encobrimento. Passaram vidas inteiras a fingir uma santidade que não era real. Em vez de receberem a luz que os mostrava na sua verdade, que os tornava humildes diante da igreja, eles se esconderam. E depois o que é que acontece? Há um escândalo. E aquele grande homem de Deus, aquela grande mulher de Deus, quando se revela, uma fraude. O privilégio das tuas boas obras é tu teres obras de arrependimento, é tu não esconderes as tuas fraquezas. As nossas igrejas têm de ser comunidades que não fingem virtudes que não têm. A nossa linguagem aqui em São João da Madeira tem de ser uma linguagem de admissão das nossas fraquezas, não é de encobrimento delas. Porque quando a luz te toca, mostra-te. Vocês já vos aconteceu quase certeza. Vocês vão comprar roupa nova. Especialmente as senhoras. Eu nunca fui senhora e não é meu plano de tornar-me senhora, mas sei que assim acontece. Então, sobretudo, né, as senhoras, não só os homens também, vou falar de homens, é melhor eu falar de homens, mas vamos comprar roupa e às vezes tu vais comprar roupa e na loja tu estás a experimentar e na loja aquilo até parece que fica bem, mas depois tu chegas a casa. És a mesma pessoa, a roupa é a mesma que tu compraste, mas tu chegas à luz e dizes que horror, isto fica mal. Obviamente isso acontece porque a maneira como as lojas iluminam as coisas, de um modo geral, nós ficamos sempre melhor na loja a experimentar. Atenção, às vezes há coisas que experimentamos na loja que nos ficam francamente mal. Também acontece, mas percebes, dependendo do modo como a luz entra em ti, a tua aparência é diferente. Não arranjes luz artificial, arranja a luz do Evangelho para que tu sejas exposto. E quero terminar só com uma característica que tu encontras aqui. Não dá para ser discípulo de Jesus em modo moderado. Jesus é um radical. Jesus é um radical. Jesus coloca sempre as coisas numa radicalidade. A gente quer ter uma vida calma, uma vida serena, e Jesus começa a falar e é tudo carne, ou é carne, ou é peixe, ou é branco, ou é preto. A coisa é assim radical. E nesse sentido, deixa-me dizer-te, tu não estás neste espaço a fazer esta festa em São João da Madeira porque foste chamado por uma pessoa moderada. Tu estás aqui a fazer esta festa da fidelidade de Deus nesta igreja porque foste chamado por um rei. E este rei não foi moderado contigo. Porque para que tu possas ser chamado filho deste rei, filho de Jesus, ele deu-se totalmente por ti. Totalmente. Sabes o que é que Jesus fez por ti? Ele não segurou nada. Ele não guardou nada. Na hora de te alcançar, Jesus deu a sua vida toda. Ele sangrou, ele morreu, ele derramou-se. Não ficou um pingo de Jesus que não fosse vertido neste sentido. Portanto, quando tu encontras este rei,
Tu tens de compreender que a mudança que Ele pede é total. Não é só uma mudança no comportamento. Olha, eu vou dar um jeito no meu comportamento que é para as pessoas me julgarem melhor. Não é uma mudança só no comportamento, é uma mudança no coração. É uma mudança no coração. E é isso que nós queremos pedir também num dia que é tão especial. Pensem nisto, 48 anos. Eu não estava cá. Nasci pouco tempo depois. Nasci 2 anos depois. Mas por alguma razão, há 48 anos, foi da vontade do Senhor que este lugar aqui em São João da Madeira... Jota, eu não sei se este foi o primeiro lugar da igreja. Foi o primeiro lugar da igreja? Não foi o primeiro, mas a igreja nasceu aqui em São João da Madeira e cá chegou. Quando é que chegou aqui este lugar? Foi muito tempo depois? Algum tempo depois. E aqui está a obra de Deus em gente tão comum como nós. Tu sabes, se alguém vier de fora e entrar nesta festa, aliás, provavelmente hoje há visitantes que estão aqui pela primeira vez, a pessoa quando entra aqui não pode dizer, eu entrei lá e vi logo que era gente especial. Não, eu não quero ser, eu não quero tratar mal ninguém ao dizer isto, mas tu concordas, tu entras aqui, olhas à tua volta, é gente normal, certo? Não, tu não dizes, entrei ali, eu vi logo que era gente especial. Não, tu entras num lugar onde vês gente normal. Tão normal como tu, tão normal como eu. No entanto, tu descobres que essas mesmas pessoas que são normais, que não têm vidas extraordinárias para mostrar, elas foram feitas filhas de um rei. O que significa que nós fomos metidos num projeto que é um projeto de um reino. Esta igreja pensa nisto, o reflexo de um reino. Nós ainda por cima não crescemos em monarquia, já nem sequer sabemos falar esta linguagem dos reis, mas esta igreja é o reflexo de um reino que progride para que a glória de Jesus seja vista. A nossa oração final deve ser esta mesmo: Senhor, permite que uma vida tão banal como a minha, uma vida tão normal como a minha, possa ser o reflexo da tua glória. E que por causa disso as pessoas vejam em mim a verdade. Não vejam uma versão melhorada. Não vejam uma versão com filtro. Não vejam uma versão cosmética. Vejam a verdade em mim. E ao verem a verdade em mim, se apercebam que o melhor que eu tenho para dar não sou eu. É o Jesus que me perdoou. É o Jesus que me resgatou. E aí sim, as nossas obras vão engrandecer o nome do nosso Pai. Deixa-me ainda orar por vocês nesta hora. Querido Deus, nós chamamos-te Deus porque Tu és Deus Pai, és Deus Filho, és Deus Espírito Santo. Ó Senhor, foi o Teu plano e a Tua vontade Tu espalhares aquilo que está a acontecer aqui nesta hora por todo o mundo. Nós às vezes esquecemos disto, querido Pai, mas queremos lembrar agora. Aqui perto, em São João da Madeira, numa cidade maior, o Porto que seja, e à volta toda esta zona metropolitana, outras igrejas há neste mesmo momento a glorificar o Teu nome. E nós não queremos esquecer que elas são repartições do Teu reino também. Nós não queremos ficar com os nossos olhos no nosso próprio umbigo e esquecer que o Teu reino é grande. Ó Senhor, uma das bênçãos desta igreja é, por exemplo, recebendo tantos irmãos do Brasil, lembrar que há um país como o Brasil que é muito maior que Portugal, cheio de crentes. E isto não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Tu chamaste-nos para uma obra indescritível, de uma multidão de pessoas normais, banais como nós, que são feitas Tuas filhas. Ó Senhor, obrigado por isso. Dá-nos por isso, hoje ainda no resto deste dia que Te pertence, dá-nos um sentido de responsabilidade e de radicalidade. Que aquilo que nós somos chamados a mostrar a partir da manhã, quando começar o nosso trabalho, seja não a nossa qualidade, não as nossas virtudes, mas o facto de a luz de Jesus nos expor ao ponto de que sobressai o Teu perdão. Ó Senhor, e por isso eu quero interceder isto para a igreja aqui em São João da Madeira, Senhor. Que amanhã, a partir de amanhã, sendo essa a Tua vontade, que nós estejamos equipados para levar esperança, sobretudo às pessoas que não Te conhecem. Porque, de certa maneira, é mais fácil acreditar em Ti quando estamos com crentes. Mas a partir de amanhã, quando estes crentes se espalharem por lugares onde o Jota como pastor não chega, onde eu como pastor não chego,
Ó Senhor, que a tua glória esteja visível nas obras destes irmãos. De um modo que esta igreja tenha este bom problema que é não ter mais lugares. E que possa crescer, não para a glória da Igreja Batista de São João da Madeira, mas para a glória do Reino, para a glória de Jesus Cristo, Senhor. E peço esta bênção para todos os irmãos que se juntam a nós de outras igrejas, Senhor. Ó Senhor, faz isto acontecer na nossa vida. Nós queremos mais da glória de Jesus. Nós queremos mais do teu amor. Nós queremos mais do teu perdão. Nós queremos mais do poder do Espírito Santo. E oramos isto tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.